Vamos para a pauta número 2, que, obviamente, tem ligação com a votação da reforma tributária. Daqui a pouquinho a gente fala do Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo. Mas nessa semana em que a Câmara dos Deputados aprovou com essa pressa toda que a gente viu a reforma tributária, como já dissemos aí, o Lula liberou cerca de 8 bilhões de reais em emendas parlamentares no ano, já realizadas, emendas já distribuídas, 11 bilhões, 16 bilhões já empenhadas. E o Arthur Lira também estava contando as horas para sair de férias, ele tinha pressa também por isso. E outro fator, na quinta-feira, antes da votação da reforma, o ministro Gilmar Mendes, do STF, mandou suspender uma operação da Polícia Federal que investigava aliados do Arthur Lira. Ana, vou começar essa com você. Há poucos dias, o Arthur Lira estava lá em Lisboa, né? Coladinho no Gilmar Mendes, no mesmo evento lá do Instituto do Gilmar Mendes, jantando junto. Então, a gente fica aqui olhando isso, estupefato, é uma pressa movida, aparentemente, a grana, chantagem, talvez, negociação de cargos, que já estão falando aí em troca de ministros, acordos nada, mas nada republicanos. Imagina, Lacombe, acho que você está vendo o pelo em casca de ovo, é só coincidência isso. Só pode ser coincidência. Olha, Lacombe, na verdade, o recado foi dado para o Arthur Lira na votação do PL 2630. Vocês lembram que ali, quando o governo começou a ver que, a gente não tem os votos e se empurra, se continua empurrando ou não, eles passaram, a votação em caráter de emergência, segundo o governo, para salvar as crianças. Era um projeto que salvaria as crianças, das garras dos malvados que vivem na internet. E aí, de repente, as crianças não passaram a ter tanta importância assim. Eles acabaram não votando, mas o recado foi dado ali, quando o Supremo resolveu desengavetar um inquérito, um processo do Arthur Lira. Então, ali, o Lira já ficou com a corda no pescoço e com o recado dado. Olha, o recado está dado, o seu gato subiu no telhado, Arthur Lira, e agora o Lira simplesmente vai passar tudo que precisa passar para ajudar o governo. Esse é o problema do foro privilegiado no Brasil. Todos os parlamentares ali, eles acabam nas mãos, acho que a gente pode dizer hoje em dia, nas garras do Supremo Tribunal Federal. Então, não existe primeira instância ou segunda instância para parlamentar. Fica todo mundo à mercê de joelhos ali, esperando o STF colocar as mãos em algum inquérito. Na própria votação da Câmara, que chancelou a prisão inconstitucional do deputado Daniel Silveira, muitos deputados falaram, depois se arrependeram, mas na hora votaram para a manutenção da prisão dele, e muitos disseram, mas a gente tem medo do STF, disseram nos bastidores, a gente tem medo do STF, porque qualquer processo aberto, aí, até administrativo, seja por menor que seja o processo, acaba nas mãos do STF e eles podem entrar aí numa linha de vingança. Então, é isso agora, o Arthur Lira votar correndo, uma celeridade impressionante, porque ele tinha que ir para o cruzeiro, sei lá, o barco lá do Wesley Safadão. Eu acho que o Congresso inteiro, todos aqueles que votaram nessa safadeza que foi essa reforma tributária, eles poderiam fazer coro aí com o Safadão. O texto da reforma tem 142 páginas. A gente viu vídeos de deputados ali em plenário tentando ler e marcando alguma coisa. Então, se a gente for parar para pensar, é meio que a era da interdição do debate, porque a gente teve isso em relação à Covid, a gente teve isso em relação ao sistema eleitoral, ninguém pode falar do sistema eleitoral, nenhuma pergunta, nenhum questionamento. E agora com a reforma tributária de novo. É um negócio de gerar raiva mesmo. Lacombe, você colocou para a Ana, é pouco republicano o que aconteceu. Vamos lá, Vamos voltar na origem das coisas. O que é democracia? Governo do povo, participação popular. Aí, por que não uma democracia direta?
Porque imagina deixar todos brasileiros decidindo sobre tudo que é coisa pública o tempo inteiro. Bom, isso antes da era digital, então mais impensável ainda. Democracia começou lá em Atenas, nas Ágoras, um grupo mais enxuto, né, de cidadãos participando, né, e tudo. Então, a ideia é que você tem representantes, daí a democracia representativa. Então, você vota, tem que ser uma votação transparente, tem que ter liberdade de associação partidária, não deveria haver a estatização que há, ou seja, apenas filiados deveriam bancar os partidos de forma voluntária. O único que faz isso é o Novo, né? Todos os outros são partidos estatizados, com dinheiro que vem dos nossos impostos para custear todo o projeto. E aí depois você elege esses deputados que vão mergulhar em cima dos temas mais indigestos, delicados, técnicos, né? E poder, depois de muito debate que foi acessado pela população, para poder cobrar dos seus representantes, eles vão votar, de preferência de maneira transparente, para poder tocar os rumos da nação, em relação àquilo que diz respeito à coisa pública, né? Porque existem esferas que nenhuma maioria eleita deveria se meter, porque é da esfera privada, da vida individual. Mas isso também no Brasil coletivista e autoritário, isso tem muito pouco apreço. Bom, essa breve descrição que eu fiz daquilo que merece o nome democracia, o que tem isso a ver com o Brasil de hoje? Que vai lá e solta 5 bilhões e faz de forma assodada, ninguém leu, ninguém sabe direito o que votou, tem um monte de coisa em aberto que vai ser depois por lei complementar, ninguém consegue explicar direito no que estava votando. E olha, ver o malabarismo desses pseudo-liberais dizendo por que votaram contra o Paulo Guedes na época, mas a favor do Haddad hoje, é realmente de cair o queixo, né? Bom, tipo aquele grupelho lá que tem um parlamentar só representando esse grupelho, né? Que disse que votou porque era melhor para o país e tudo mais, né? E depois ele acusou a turma que recebe emendas parlamentares e tudo mais, vive demonizando o Bolsonaro por isso, vivia. Aí descobre-se que ele recebeu parte desses bilhões aí todos de emendas parlamentares. Então, é pura hipocrisia, é pura incoerência. Essa é a nossa democracia. Veja, o Supremo Tribunal Federal, não quero ficar aqui cavando mais briga, mas é interessante para a gente refletir sobre o que essa turma entende por democracia. Eles publicaram esses dias uma imagem, falando que fez 6 meses daquela tentativa de golpe e que a democracia foi preservada. E quando eles colocam a imagem para ilustrar a democracia preservada, é a sala do Supremo Tribunal Federal, tem uma bandeira do Brasil tímida ali no canto encostado, não tem uma pessoa, não tem um cidadão, não tem povo. Então, eu acho que isso ilustra com perfeição a imagem que muita gente tem hoje da democracia no Brasil, Lacombe. É isso que nós vimos. É votação assim, daí para pior. É uma democracia sem povo. É uma democracia de gabinete, resolvida nos bastidores, às pressas porque tem que curtir o safadão e soltando bilhões e bilhões para aprovar uma reforma que ninguém entendeu, que a gente sabe que vai concentrar mais recurso e poder na mão do Estado, na mão da União, né? E que não vai ser positiva para o brasileiro médio, trabalhador e pagador de impostos, mas que a turma da Globo, do PT e da indústria está comemorando. Isso é o Brasil de hoje. É um grande conchavo. Não existe um participante popular nesse troço. Só esqueceram na democracia brasileira do demo, do povo. Mas o outro demo está lá, representado. E você sabe, Consta, você citou o Partido Novo, eu li em algum jornal hoje, não me lembro em qual, que o Novo já está considerando a possibilidade de usar o fundo partidário. Eu não confirmei a informação, no domingo que vem a gente pode falar disso, eu deveria ter confirmado essa informação, mas estava numa dessas colunas, não sei se no Globo, na Folha, no Estadão, nos 3 jornais, na Gazeta não foi com certeza, mas num desses 3 jornais que tem esses colunistas todos, que a gente não sabe muito bem de onde eles pegam essas informações. De qualquer maneira, Renata, fundo partidário,
fundo eleitoral, né? A gente banca esses partidos todos. Eu queria muito ver essa pressa toda que tiveram para aprovar essa reforma tributária, que ninguém sabe muito bem o que é, para aprovar uma reforma política, uma reforma administrativa. A gente tem 513 deputados, precisamos disso tudo, 81 senadores, um mundo de assessores, um mundo de penduricalhos e benefícios, né? O Congresso custa 14 bilhões, quase 15 bilhões de reais por ano, o Judiciário custa 100 bilhões de reais por ano. Quer dizer, a gente tem um Estado muito pesado e não dá para continuar assim. Então, e aí chamam, como disse bem o Consta, tudo isso de democracia. Então, tiram cada vez mais o teu dinheiro, dizendo que isso é para o teu bem, te censuram, te impedem de falar, de ter sua própria opinião, mas isso também não é nenhuma novidade para a gente, porque quando você analisa a história e verifica como foram os governos socialistas, aqueles que têm a pretensão comunista de governar, como eles pensam, como eles são. Então, assim, essa de novo, né, essa ideia de que existe algum tipo de democracia no Brasil, ela é todo um teatro. É um teatro feito para enganar pessoas que, infelizmente, acreditam nas instituições, e o sistema vai sempre tentar, além de se locupletar do dinheiro público, se proteger. Então, quando você vê que, de um lado, você tem aumento de impostos acontecendo, nenhuma discussão sobre redução de gastos, um número absurdo de ministérios que não tem a menor necessidade, essa coisa de sempre sinalizar virtude, da diversidade, etc., em detrimento da competência, e mais gastos, e mais gastos, e mais gastos. E, do outro lado, você não vê uma discussão que realmente vai fazer diferença na vida da pessoa, porque, no fim das contas, essa reforma, por exemplo, pelo menos pelos analistas que eu tenho lido, especialistas de contas públicas, eles falam reiteradamente o quanto isso vai ser prejudicial para a classe média e o quanto isso vai ser problemático nos próximos anos. Então, esse financiamento desse projeto de poder, ele não para só aí no tipo de reforma que vai ser aprovada ou do aumento de gasto público que vai acontecer, mas a gente tem projetos agora que passaram nesse mesmo Congresso, que tecnicamente seria um Congresso mais à direita, mais conservador, que até agora não vi, se alguém encontrar, me diga, que é um projeto da filha do Eduardo Cunha, para que os políticos não sejam, como ela disse ali, não possam ser chamados de ladrões enquanto não for transitado em julgado, não podem ser chamados a atenção, o coitado dos políticos, os políticos não podem sofrer bullying da população, a mesma população que paga as contas deles e que, além de tudo, depois de todo o que aconteceu no Brasil de corrupção e etc., é obrigado a assistir de camarote esses mesmos políticos que nos roubaram, não só soltos, mas gastando o nosso dinheiro tranquilamente. Tem até Sérgio Cabral virando blogueiro, o Zé Dirceu indo fazer uma entrevista com Kennedy Alencar dizendo que nunca aconteceu um mensalão, ou seja, eles debocham na nossa cara do que realmente acontece. Então, eu particularmente, eu sou um pouco pessimista, não sei se esse é o tom que vocês queriam aqui hoje, mas eu sou um pouco pessimista com o Brasil, porque eu vejo que o sistema, ele sempre vence. O Arthur Lira, as emendas como aconteceram para esses objetivos, o orçamento secreto, que no ano passado era o fim do mundo, esse ano a mídia tradicional não se importa mais, já foram 16 bilhões esse ano em emendas. Então, tudo isso, para mim, é apenas uma manifestação desse sistema se locupletando do nosso dinheiro, se protegendo de ser extinto ou de ser diminuído, de ser parado, de ser, de uma certa forma, direcionado para uma coisa melhor para a população. O objetivo é sempre fazer com que os políticos e toda essa rede que foi criada para eles, que seja beneficiada, e não o povo.